Boa tarde, seja bem-vindo a mais um episódio do Sucesso em Movimento. Esse movimento que estamos gerando, né, de conteúdo, de entrega de informações de qualidade e principalmente que complementa aí a sua jornada como profissional, como pessoal e muito mais. E hoje estamos conversando com a Alexandra Gomes, ela que é especialista em recursos humanos e estratégia de gestão de pessoas, com forte atuação na transformação do RH em um agente de cultura, desenvolvimento e performance nas organizações. Com foco em experiência do colaborador, diversidade, saúde mental e liderança empática, a Alexandra promove uma gestão moderna e alinhada aos desafios do mercado atual. Ela integra inovação, People Analytics e inteligência emocional para construir ambientes mais humanos, produtivos e sustentáveis. No evento Sucesso em Movimento, ela apresenta uma visão prática e provocadora sobre o futuro do RH e o papel estratégico das empresas na construção de equipes engajadas e de alta performance. Seja bem-vinda, Alexandra. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Certo, e me fale um pouquinho da Alexandra. Eu teve essa apresentação, mas me fala um pouquinho quem é a Alexandra. Alexandra é filha de Sérgio e de Sara, filha mais velha de 3 irmãs. Sou casada, tenho uma filha, tenho uma cachorrinha. Sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de praia, adoro amigos, e é isso. Legal, mas me fala uma coisa. O que te motiva a atuar em uma área tão importante da empresa como o RH? O que me move dentro do RH? RH são pessoas, né? Você poder ajudar as pessoas, você poder explicar, tirar dúvidas, direcionar, né? Olhar para o futuro e conseguir passar para essas pessoas as transformações, como elas podem estar melhorando profissionalmente, como você pode ajudar, como você pode dizer para essas pessoas, olha, vai por esse caminho, não vai por esse caminho, o mercado está pedindo isso, não faça dessa forma, vamos melhorar aqui, ó, seus pontos positivos são esses, vamos melhorar, né, os pontos positivos, né, vamos melhorar os pontos, não vou dizer pontos fracos, né, a gente pode dizer pontos de melhoria, né, então, você conseguir enxergar no profissional todos os pontos positivos e negativos e de melhoria dele, conseguir direcionar, é você ajudar, é você montar processos, você conseguir ter a visão de analisar aquele ambiente, se aquele ambiente vai estar propício para aquele time. Isso é legal, sabe? Você ter uma visão de funcionário, uma visão de gestão, uma visão de mão de obra, né, ajudar a gerir aquelas pessoas. Certo, certo. E qual o atual papel do RH dentro de uma empresa? Ele ainda é visto como um setor administrativo ou as empresas estão realmente descobrindo a importância de um setor tão importante, né, como é o RH? Hoje, eu vou te falar que há 15 anos atrás, o papel do RH, a gente escutava muito, RH só dá problema, é só despesa. Hoje não. Hoje mudou completamente, ele é um impulsionador, ele é um parceiro estratégico do negócio. O RH descobriu que ele tinha ouro nas mãos, né, porque ele detinha todas as informações e antigamente essas informações ficavam guardadas. Hoje o RH, ele percebeu o seu potencial e levou esse potencial para o comando acima, né? Ele levou esse potencial, esses números, né? Essas informações para o comando acima. Ou seja, esses números que eram guardados hoje, eles são usados em favor da empresa, em favor do negócio, né? Então, mudou bastante. Legal, porque as empresas começam a perceber, né, que seus talentos não eram só números e que
Se importar realmente com eles era também aumentar a lucratividade e o resultado Isso aí, operacional da empresa, né? isso aí, exatamente. Hoje, hoje o RH, ele não olha só para aquelas tarefas repetitivas, né? É, ele olhou para essas tarefas repetitivas, mas ele olhou para todo o processo que o profissional passa dentro da organização, e que, na realidade, vai impactar lá no futuro, lá no resultado final, entendeu? E aí a gente vai ver desde do engajamento, desde a motivação, do propósito organizacional, né, para a gente ter as equipes com alta performance, né, como esse profissional está performando, por que ele não está performando, né, quais são as qualificações, qual é a capacidade dele, por que não está dando certo, e aí isso, os números, né, aí é onde o RH deixa de ser a despesa e passa a ser o estratégico, né, são os números. Os números são as informações que o RH detém, e através desses números, através dessas análises, o RH consegue mensurar qual é o problema, onde podemos melhorar, onde podemos iniciar, onde podemos inovar. Isso, hoje em dia, tem sido o fator preponderante. Certo, certo. E na sua visão, quais os erros que as empresas cometem ao tentar atrair e reter talentos? A gente acaba entrando muito dentro na experiência do colaborador, né? O RH, ele erra, né? E a organização como um todo, quando você vende lá atrás, lá no início, né, da seleção desse profissional, você vende um conto de fadas. E aí, quando esse profissional ele ingressa na empresa, a gente tem vários processos, né? Você tem o processo de seleção, você tem o processo de onboarding, você tem o processo de desenvolvimento. Então, ele vai passando por esses processos e já na seleção, se ele não tem um processo enxuto, se ele não tem um processo humanizado, sabe, que é voltado para o profissional, ao invés de ser simples números, quando ele ingressa, se ele percebe que ele não tem nenhum acompanhamento, que ele não tem nenhum acolhimento, isso são informações que vão ficando registradas, né, no, no, no computadorzinho, né, do profissional, né, internamente, né, você vai passando por fases, né, e você vai vendo, pô, não tem uma comunicação clara, não foi transparente comigo, não foi verdadeiro comigo. Mais à frente ele percebe que aquilo que foi vendido como uma organização com possibilidade de crescimento, desenvolvimento, retorno financeiro, ele vai vendo que ele não vai ter esse retorno financeiro, ele vai vendo que ele não vai ter esse desenvolvimento, esse crescimento enquanto profissional, e aí a comunicação já está falha. Então, a gente já passou pelo processo de seleção, que não foi um processo de seleção bacana, o processo de onboarding, que não teve o acolhimento, a gente teve a comunicação que não foi clara e efetiva, transparente. Então, assim, falta um processo e falta uma proposta, sabe, verdadeira e clara do que vai ser essa jornada desse profissional quando ele entra na organização. Isso faz muita diferença, isso vai fazer diferença na marca dessa empresa, né? Hoje em dia, a gente escuta muito o termo employee branding, né? Que é a marca dessa empresa. Então, esse profissional, essa jornada desse profissional dentro dessa organização vai fazer com que ele se apaixone ou odeie aquela marca. E isso é para o bem e é para o mal. Isso vai reverter no resultado final, né, desse profissional. O quanto ele vai ser engajado, o quanto ele vai ser motivado, o quanto ele vai vestir a camisa do propósito da empresa, sabe? O propósito da organização. Isso são alguns erros que as organizações cometem. Não prestar atenção nessa jornada desse colaborador, entendeu? Não prestar atenção naquilo que está sendo vendido para ele lá no começo.
Ok, você fala muito em experiência do colaborador. O que que isso significa na prática e por que se tornou tão essencial assim para as empresas? É como eu acho que eu vou até me repetir um pouquinho, né? Quando esse profissional ele tem a motivação, quando ele se engaja, né, naquele propósito daquela empresa, né? Ele tem um ambiente bacana de trabalho. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro das empresas. A gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, se a gente for parar para pensar, né? Você chegar para trabalhar, você ter um ambiente bacana, né? Pessoas legais, você pode até ter uma carga de trabalho muito pesada, mas se você faz aquele trabalho com motivação, se você faz aquele trabalho com vontade, você vai ter um resultado positivo. Aí muitas pessoas perguntam, pô, mas por que esse time entregou tanto e o outro time que trabalha no mesmo lugar não entregou dessa forma? A gente tem algumas variáveis, né? A gente tem a gestão ela precisa ser muito bem treinada, ela precisa ser uma gestão empática, ela precisa ser uma gestão resiliente, né? Ela precisa gerir as emoções, não só da gestão em si, mas do time, conseguir enxergar cada profissional, né? Para que as demandas sejam direcionadas de acordo com aquilo que cada um vai conseguir entregar, né? Isso vai fazendo com que o dia a dia desse profissional vale a pena. Poxa, eu sei que eu vou trabalhar muito, eu sei que vamos ter problemas, mas eu sei que eu tenho uma equipe que eu posso contar, eu sei que eu tenho uma gestão que vai me apoiar, e se eu perceber que não está legal, eu tenho confiança de chegar para a minha gestão e falar, ó, não está legal, eu preciso de ajuda, e essa gestão conseguir ter a percepção e o acolhimento de olhar aquele ambiente, né, e ver que realmente, ó, tem algo errado, né, a gestão dos impactos, das variáveis do dia a dia, né, esses pontos podem não parecer, mas quando você junta isso todos os dias, sabe, e aí vem o cansaço, vem o esgotamento, essa gestão, ela precisa estar preparada para captar esses sinais desse colaborador, desse profissional, entendeu? Porque isso vai fazer com que ele dê melhor resultado ou menos resultado, né? Então, impacta direto, né? É o ambiente, são as pessoas, é a demanda, é ele conseguir fazer o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, né? Hoje em dia a gente fala muito de work-life, né? Isso impacta direto no retorno, né, desse funcionário, isso impacta direto na performance dele no dia a dia, né? Certo, certo, verdade. Uma coisa, principalmente depois desse período de pandemia, né, a saúde mental dos colaboradores se tornou uma prioridade. Que tipo de ações o RH pode implementar sem esbarrar na superficialidade? Ter ações concretas que a empresa pode realizar, né, com seus funcionários. Eu acho que eu já trabalhei em algumas organizações grandes, né, e ações sistêmicas, mas ações que sejam integradas com a cultura organizacional, tá? E que tenham propostas e políticas que sejam realmente colocadas em práticas, né? Visando o bem-estar desse profissional, visando o bem-estar dessa equipe, né? Você pode fazer comunicações, você pode fazer treinamentos, esse profissional, se ele tiver qualquer problema, ele sabe que ele vai ter um time que vai acolher ele ter a certeza de que ele vai ter um departamento, um número de telefone que ele tenha acesso a terapias, né, ou que naquele momento ele não esteja bem, ele tem um café para tomar, ele pode fazer uma massagem, né, ele pode desligar um pouco, né, mudar um pouco a cultura da empresa e entender que esse cuidado emocional, que esse cuidado com o bem-estar da saúde do funcionário, ele vai refletir no desempenho dele,
sabe? Então, ele entender que ele não precisa ter medo de dizer que ele não está bem, sabe? Tirar esse estigma dessa questão de saúde mental. Saúde mental é um conjunto, né? Ela faz parte do ser humano, né? É um todo. Então, assim, as pessoas têm muito receio hoje em dia de falar de saúde mental. Mas se você vier fazendo o dever de casa desde o início, você vai ver que o resultado vai ser bacana. Mas se não fizer, vai acumular. E aí, quando você acumula, você vem com o esgotamento, você vem com o estresse, e aí você precisa ter, uma das ações é ter uma gestão que consiga ter esse olhar, né, para identificar, para direcionar esse profissional. Você hoje não está legal. Ó, vai tomar um café, vai lá, faz a massagem, o que está acontecendo, sabe? Ele saber que ele tem essa escuta e que essa escuta ela não vai ser direcionada contra ele em momento nenhum, sabe? Essa escuta vai vir a favor dele, porque naquele momento ele não está bem. Então, se naquele momento ele não está bem, a empresa vai dar subsídios para ele, né? Para ele esfriar a cabeça, para ele relaxar, para quando ele voltar com a carga plena, ele voltar revitalizado, entendeu? Só que isso é cultural, isso precisam ter ações, precisa ter planejamento, precisa ter treinamento da gestão, precisa ter conscientização do quanto isso é importante, entendeu? Em detrimento da entrega de tantas demandas que a gente tem no dia a dia. Vou entrar num assunto até um pouquinho mais delicado aqui, vamos dizer assim. Diversidade, equidade e Sim, inclusão são bastante. termos que estão em alta. A gente vê muito em vários lugares, várias empresas. Mas como garantir que isso seja mais do que um discurso dentro das empresas? Primeira coisa, a gente volta lá para a cultura, né, da empresa, a cultura da organização, para o ambiente organizacional, é uma mudança de postura, é uma mudança de cultura que vem de cima para baixo, né? Acho que a alta liderança, ela precisa comprar essa ideia de que a diversidade não é um problema, a diversidade é a solução, a diversidade é você trazer novas ideias, é você trazer o diferente, é você trazer oxigenação de ideias, de novo, sabe, para dentro da sua empresa. Você trazer o novo para dentro são ideias diferentes, né? Você tem um time diverso, você tem ideias diferentes, né? Isso converte em resultado. Está provado que isso converte em resultado, né? Só que para isso a empresa ela precisa colocar em prática, não só falar. Falar é bonito, mas colocar em prática. Como é que coloca em prática? Com políticas, com processos estruturados, acompanhados, você fazer a comunicação para a empresa periodicamente, é você explicar, é você ensinar, é você reduzir os vieses, é você estruturar a empresa para receber essa diversidade, tá? E aí, em todos os âmbitos, tá? Seja no desenvolvimento do profissional, seja na remuneração desse profissional, é olhar para esse público de verdade, né? É dar voz para esse público dentro da organização, é eles saberem que eles podem expressar aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam, e que essa fala deles vai ser utilizada de forma positiva para converter isso na cultura da empresa, né? Você ter um comitê que acompanhe, de fato, esses processos, você ter esse comitê para fiscalizar, para acompanhar, para dar um retorno para o time. Olha, estamos fazendo as ações X, as ações XPTO, realizamos isso, olha, conseguimos tais resultados dessa forma. Então, é você dar voz, é você dar o peso que eles merecem ter, entendeu? Porque eles trazem resultado. Você ter
Você imagina a diferença, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos pessoas profissionais dentro da empresa com 10, 15, 20 anos. São as mesmas ideias, é a mesma forma de pensar. Quando você traz de fora para dentro, você, além de estar oxigenando essas ideias, você está trazendo novidade, você está trazendo o de fora, o que está acontecendo lá fora, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ampliar, o que a gente tem que corrigir, o que a gente precisa melhorar no nosso dia a dia, na nossa entrega, né, para o nosso cliente final. Isso se converte em resultado. São as equipes de alta performance, são as equipes que conseguem abranger uma gama, uma variedade de situações a serem resolvidas ou entregues, enfim. Essas são as ações. Certo, verdade. E me diz uma coisa, a gente viu aí com a pandemia também, né, uma outra consequência, né, desse período e que o avanço, né, do trabalho remoto e híbrido. Quais são os desafios reais do RH na gestão dessas equipes? A pandemia, né, a gente pode falar que aí 2020 foi uma virada de chave, né, para todas as empresas, em todos os segmentos, né, nós já existia o trabalho remoto, né, algumas grandes empresas já praticavam, umas não eram todos os dias, enfim, mas a pandemia, ela veio para virar a chave, né, virar a chave e trazer de vez a tecnologia para dentro do mercado, né, através do trabalho home office. A empresa que não teve condições de colocar os seus profissionais com o computador trabalhando de casa, ela teve bastante problema, né? Então, com isso, a gente teve também uma transformação, né, do RH, e tivemos novos desafios, né, dentro do RH para fazer esse controle, para fazer essa gestão, né. Primeiro veio o controle da jornada, quem está trabalhando, quem não está trabalhando, se está trabalhando muito, se está trabalhando pouco. Depois vieram os ambientes, né, será que esse ambiente, ele está adequado, está correto, são os riscos ergonômicos, né, para esse profissional. Depois veio a comunicação, como é que a gente vai se comunicar? A comunicação, naquele momento, era só online, né, e você deixa de ter o presencial, que você lida com a tua equipe no presencial, e você fala olho no olho, né, tete a tete, e se tem a energia positiva, você motiva, você engaja, e a comunicação, ela passa a ser fria, né, porque através de uma tela, ela passa a ser fria. E você manter essa motivação, esse engajamento, essa sinergia com a equipe, entendeu? Fez uma diferença grande, foi um aprendizado, foi um desafio, né, para o RH. O desenvolvimento desses times, né, as entregas desses times, como mensurar as entregas desses times. Então, aí a gente já passou pela jornada, a gente já passou pela comunicação, a gente já passou pelo desenvolvimento, a gente já passou pela performance, e a saúde mental desse profissional? Será que ele está misturando o trabalho? Será que ele está conseguindo equilibrar? Ele está trabalhando de casa, e as mulheres que têm essa jornada tripla, né, e trabalhar de casa significa você não desligar a tomadinha, você está trabalhando de casa, você está fazendo comida, você está olhando a criança, uma mudança de cultura não só para a empresa, mas para o profissional também, um aprendizado. Então, foi um desafio grande para o RH conseguir mensurar, né, conseguir tornar essas informações que até então eram intangíveis, em números, né, provar que funciona, provar que roda, entendeu? Provar que o profissional, ele entrega, que ele performa, né, mesmo ele estando online. Então, e os profissionais, por outro lado, também começaram a perceber que fazia parte de uma mudança interna, prezar pela qualidade de vida. E trabalhar de casa também virou um pontinho importante na qualidade de vida, né, que você consegue equilibrar
né, de você estar trabalhando direto, presencial, e você conseguir equilibrar a sua vida. Então, a gente tem aí os desafios que o RH enfrentou e em conseguir mensurar, quantificar a produtividade, o engajamento, a performance desses profissionais, os riscos, né, desses profissionais estarem trabalhando de casa, e você tem também aí a mudança do profissional, entendendo que não só a parte financeira, mas também a qualidade de vida, a partir daquele momento fez muita diferença. Ok. Quais habilidades você acredita que serão indispensáveis para os líderes do futuro quando o assunto é gestão de pessoas? Eu acho que uma das principais hoje em dia, né, é a gestão emocional, né? Antigamente falava-se inteligência emocional, agora é a gestão, é você conseguir gerir a emoção não só sua, mas do teu time, você conseguir enxergar, né, esse lado dos teus profissionais, conseguir perceber cada profissional e conseguir gerir esse lado, essa inteligência emocional do teu time, né, dos teus profissionais, e, sem dúvida nenhuma, as competências digitais. As competências digitais, elas vieram para ser, assim, o antes e o depois. Ou tem ou não tem, né? O profissional, ele hoje, ele precisa estar em constante aprendizado. É constante aprendizado. Nunca, já não era dessa forma, né? A gente já precisava estar sempre atualizado, mas hoje a velocidade está muito alta, né? A velocidade e a gama de informações está muito alta, né? Então, sem dúvida nenhuma, é a gestão emocional e as competências digitais, né? E com isso, esses dois pontos, eles vão influenciar num outro assunto que está muito em alta, né, que é a saúde emocional. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, e com esses 3 pontos, né, que é gestão emocional, as competências digitais, né, e a saúde mental, a saúde emocional do colaborador, você precisa traçar algumas vertentes, né, traçar algumas estratégias, para conseguir evoluir, para conseguir dar resultado, mas também para se manter um profissional ativo, um profissional saudável, né, com qualidade de pensamentos, emoções, sentimentos, enfim. Certo. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas deixa uma dica. Para quem trabalha ou quer trabalhar na RH, que conselho você daria para se manter relevante no mercado em constante transformação? Olha, sem dúvida nenhuma, se manter em constante aprendizado, principalmente dessas competências digitais que eu falei, né, dessa inovação, a IA entrou definitivamente, não, entrou e não vai embora nunca mais, ela só vai aprimorar, ela só vai melhorar, só vai otimizar, só vai mostrar o quanto é relevante para o nosso dia a dia, né? Você precisa estar em constante mudança, você precisa ser o agente de mudança, né? Então, o profissional de RH, primeira coisa, ele precisa se importar com pessoas, se importar com o outro. A empatia, eu acho que é um dos fatores mais importantes, sabe? Depois disso, ele precisa, como profissional, ele precisa estar em constante aprendizado, né? Ele precisa ser esse agente de mudança positiva, de crescimento, de desenvolvimento, né? Dentro do ambiente corporativo. Acho que é isso. Ok. Estamos chegando, né, ao final de mais uma bate-papo, uma conversa que realmente deixou aí, foi bastante esclarecedora, né, principalmente para o setor de RH. Alexandra, muito obrigado.
Foi realmente um prazer muito grande ter esse bate-papo com você. E deixa um recado, deixa uma consideração final para os nossos ouvintes. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho. Eu que adoro falar de RH, adoro falar daquilo que eu vivi nesses últimos 20 anos. O que eu deixo de mensagem é: acredite em você e entenda que aprendizado, conhecimento nunca é demais. Aprender a todo instante, se desenvolver, conhecer, ter curiosidade, não aceite, sempre foi assim. Não sempre foi assim, pode ser diferente, pode ser mais fácil, pode ser melhor. Esse sempre foi assim, esquece, não existe mais, sabe? Você tem que ter essa curiosidade, essa vontade de aprender e de conhecer. Isso é importante, isso eu trago comigo e eu, se eu puder passar a quantidade maior de pessoas, eu vou passar. Nunca se deixar cair na mesmice. É isso. E é isso. Chegamos aí ao final de mais um episódio. Agradeço a todos que participaram, que acompanharam. Ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.